da Disney, lá do filme de super-herói, né? Pantera Negra, o reino de Wakanda, ele é baseado na história do Macandal, que é um cara que existiu de fato no Haiti, e essa revolução ela começa em 1740, antes da eclosão de fato da Revolução Haitiana, que vai se dar 2 anos depois da Revolução Francesa. O que foi esse movimento? O Haiti, que não chamava-se Haiti na época, chamava Saint-Domingue, que era uma colônia francesa, era a colônia, dentre as colônias do Império Francês, a mais lucrativa, vivia do cultivo de açúcar e café, que sabemos, até por conta da nossa economia, que são commodities de alto valor, e eles produziam, na época da Revolução, uma quantidade que chegava a mais da metade da produção de açúcar do mundo. Pra vocês terem ideia, esse produto era muito caro. Tanto é que o Nordeste faturou um monte de dinheiro com isso tempos atrás. Eles que o Brasil que era o líder, né, da produção mundial um tempo atrás. Então, era uma colônia rica e era uma colônia escravista em que haviam 500 mil pessoas, cerca de 500 mil pessoas morando lá, e desse contingente apenas 30 mil era de franceses brancos. Haviam alguns libertos, chamados de mulatos, que giravam em torno de 30 mil, e tinham 430 mil africanos escravos. Era um contingente muito grande. E, bem, tem essa questão então que era pouca gente para mandar num contingente populacional de escravos enorme. E, para além disso, né, vão surgir lá as guerras napoleônicas, né, que vão abalar a Europa, o Napoleão dedicado em guerras em outros lugares. Isso tudo vai fazer com que se enfraqueça, né, a defesa do que hoje é o Haiti, né, pelos franceses. E isso tudo são características que vão pesar para o lado dos revolucionários. O curioso, né, dessa revolução é que é um movimento organizado por negros, escravos, é o único movimento bem sucedido de revolução escrava que houve no mundo, em qualquer tempo. Então, os caras foram se mobilizando e tal, e era um movimento de grande amplitude, né, em que um cara que vai mandar isso tudo é um sujeito chamado Toussaint Louverture, que é um escravo que foi criado de uma forma mais soft, digamos assim, aprendeu a ler, escrever e sabia francês. Ele sabia de política, de economia, e ele acaba se tornando o chefe, o líder desse movimento depois de um tempo. Nem sempre ele fazia parte disso. E esse camarada que tinha instrução e tal, não era digamos assim, uma pessoa qualquer, tinha conhecimento ali do que estava acontecendo, ele era diplomático e tal, ele que toma a iniciativa, né, desses movimentos, ele que vai liderar tudo isso, e era um exército muito grande, né, como disse, que tem um contingente populacional muito grande de africanos, e ele treina esse exército, e os caras não eram assim ingênuos, né, a ponto de sair todo mundo em cima dos outros, assim, como loucos, né? Então tinha ali uma lógica e tal, e os caras foram sendo bem sucedidos, né? Fazendo emboscada, fugindo e tal, era muita mais gente, e eles foram ganhando campanhas, batalhas, de modo que eles conseguiram tomar a ilha para si, né? E tem uma característica também interessante, que muitos desses escravos, eles tinham chegado há pouco tempo lá no Haiti. Então, eles sabiam o que era liberdade. Eles não eram tão dóceis, digamos, como os caras que já estão aqui há várias gerações, que nunca viram nada além da escravidão. Eles já sabiam o que era liberdade e buscavam isso.
Isso tudo conta a favor deles. Uma coisa irônica também que o James vai colocar é que esse dinheiro dessa colônia riquíssima vai financiar a Revolução Francesa. Né, os escravocratas, né, de Bordeaux, por exemplo, eles vão usar esse dinheiro para promover a liberdade lá na França, ao passo que aqui, né, existe um sistema que inclusive era muito duro, né, ele fala sobre isso no livro, que as condições deles eram muito precárias, moravam em casas pequenas, um monte de gente, sofriam muitos abusos, a jornada de trabalho era absurda, enfim, não foi assim um movimento, um levante que surgiu do nada, era uma reação diante de uma situação de vida muito ruim. E a Louverture, ele era um cara que, culto, ele achava que a Revolução Francesa era uma coisa legal, e ele queria reproduzir isso no Haiti. Então ele queria, na verdade, a liberdade, mas ele queria construir um governo em que brancos e negros eles pudessem, irmanados, construir, né, uma república onde houvesse democracia racial. E só que ele é traído, né, pelos franceses e ele acaba sendo preso e levado para a França. Por um determinado momento os franceses retomam a ilha, até que o Dessalines, né, que era um general dele, ele vai retomar o controle do Haiti e vai expulsar os franceses. Aí vence uma outra perspectiva, uma outra visão em que eles queriam, né, em que os haitianos, né, os escravos haitianos africanos, eles não queriam mais a presença dos europeus ali naquela região, e eles passariam a tomar o controle das fazendas, e eles passariam a produzir as coisas que até então estavam sob o controle dos franceses. Só que aí, né, como o Losudo bem vai falar, vai acontecer uma série de problemas, né? Como ele fala no contexto do liberalismo, a partir do momento em que pelo mundo afora sai a ideia, né, chega a notícia de que teve um levante bem sucedido de africanos em uma determinada região da América, todo mundo passa a ficar com medo e eles começam a boicotar o Haiti, que fica isolado, né, geopoliticamente falando, eles não tem mais para quem vender as coisas, não tem de quem comprar, e isso vai fazer com que o Haiti ele vá gradativamente se empobrecendo até virar esse país que a gente conhece hoje, que é o país mais pobre das Américas. Bom, uma outra coisa também que o Losudo diz nesse livro, também que é muito interessante, né, tem a ver com esse papo que o James já tinha colocado. Enquanto os franceses estavam defendendo a liberdade, tinha um monte de intelectual defendendo que cada pessoa tinha direito à liberdade, à vida, etc, etc. Eles escrevem a Carta dos Direitos dos Homens, que é linda e tal, que vai dar origem para os direitos humanos no século XX. E, ao mesmo tempo, eles lavam as mãos pelo que acontece no Haiti. E essa colônia escravocrata que vai financiar o movimento que busca a liberdade na Europa, né? E eles não querem, mesmo depois da Revolução, abrir mão dessa fonte de renda que eles tinham, né? Isso seria uma contradição do liberalismo, né? Liberalismo é legal para mim, não para o outro. Liberalismo só quando está a meu favor. Quando não, aí a coisa muda de figura, né? Tanto que rola lá o colonialismo na África, na Ásia, tudo nessa linha. Losudo vai falar sobre isso com mais detalhes nesse livro que é uma obra de fôlego, que conta outras situações para além do Haiti. Bom, falarei sobre isso com mais detalhes na aula que vem. Acho que é isso aí por hora. Até mais, pessoal. Tchau.